Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou trazer o card completo e todos os favoritos para a próxima edição do UFC que acontece lá na Austrália e eu tô assim, que eu já tô na torcida aí do UFC 320, torcida pro Poatan, geralmente ele tira o cabelo, então já tô aqui ó, mandando energias positivas para ele vencer a revanche e aqui a gente não vai falar do 320 ainda, né, vamos falar essa próxima edição do UFC. O horário não é muito bom, né, ainda mais porque não é um UFC numerado, muita gente vai acabar dormindo, mas se você dormir não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu assisto sempre o card inteiro e faço os vídeos de resultados na sequência do evento. Então, quando você acordar, é só vir assistir, saber se o card foi bom, se tem luta para você assistir ou não. Enfim, vocês já sabem como funciona. E se você assistiu o card completo, é só você vir ver a minha opinião. O card preliminar começa às 20 horas, horário de Brasília. O card principal às 23 horas. Então, sim, vai terminar lá pro meio da madrugada, tá? E tem muitos nomes aqui de gente nova, que eu não sei como pronuncia, mas ninguém liga pra pronúncia, né? Porque quem tem que pronunciar direito é os caras da transmissão oficial. Aqui a gente lê do jeito que a gente acha que é. Então vamos lá. Primeira luta, peso pesado, Brando Perisic, Brando contra Elisha, dois caras que eu não conheço. Brando Perisic aí contra Elisha Ellison e o favorito, com 64%, é o Brando. Ele paga lá na stake 1,50 e o Elisha Jarvis paga 2,60. Lembrando que as cotações são da stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, totalmente legalizada, obviamente, né? Se você quiser ter acesso a essas cotações, fazer ali a sua fezinha, ou só consultar o site, ou fazer fezinha em futebol também, sei lá, qualquer outro lugar, o link dela está aqui embaixo no comentário fixado, tá? Então aproveita e vamos lá para a próxima, peso galo feminino. Temos Luana Carolina, 15ª do ranking, enfrentando a Michelle Montag. A favorita é a Michelle Montag com 66%. Lá na stake ela tá pagando em 48% e a Luana 2,65. Aqui, eu acho que a Luana 2,65 é interessante, né? Não é dica de nada, sempre lembrando, é só a minha opinião, você faz o que você quiser da sua vida, não vem encher meu saco depois. Eu acho que a Luana 2,65 é, de certa forma, até que atraente. Às vezes não gosto muito de algumas performances dela, né? Eu fico, na verdade, no meio termo. Às vezes eu acho que foi bem e vence e tal, e às vezes perde de um jeito ou outro ali que eu falo, pô, mas não foi tão bem. Então, assim, sei lá, eu acho que a fase tá boa, né? Vem de 3 vitórias seguidas, né? Incluindo um nocaute. E ela vai pegar uma menina, né? Que é a Michelle Montag, que tá chegando, né? Então, assim, é a estreia. E a gente sabe que a estreia pesa. Então, apesar de ter um cartel ali de 6 vitórias e nenhuma derrota, é um cartel curto, tá fazendo sua estreia, uma menina nova. Então, sei lá, a Luana já tem bastante luta no UFC. Então, a Luana 2,65, na minha opinião e interpretação, acaba achando interessante. Vamos ver o que acontece, né? Depois, no peso leve, temos o Jamie Muller, que enfrentando o Rolando Bedoya em uma das lutas mais equilibradas, talvez acho que até mais equilibrada. O Bedoya é favorito com 51%. Ele paga na stake 1,86 e o Jamie Muller que 1,94. Então, extremamente equilibrado. Aqui é aquilo, tá equilibrado enquanto eu gravo o vídeo. Às vezes pode inverter o favoritismo de um lado para o outro. Eu, se fosse aqui puxar para um lado para o outro, talvez eu puxasse um pouquinho para o Jamie Muller, mas realmente é uma luta complicada de dar palpite, realmente muito, muito equilibrada. Sei lá, joga a moeda pro alto aí, que acho que é mais fácil de você escolher, realmente tem bastante equilíbrio, tá? Eu puxaria um pouquinho pro Muller, que talvez, mas, né, é a moeda. Joga a moeda aí que é mais fácil. Na próxima, peso galo, temos o Colby Thickness enfrentando o Josias Musasa, ou Josias, acho que deve ser Josias, sei lá, eu não lembro. Mas o Musasa é favorito com 59%, ele paga 1,61 e o Thickness 2,32. Aqui concordo com o favoritismo, né? Não tem também muito o que incrementar. A gente vai falar mais das lutas mais relevantes ali pra frente, né? Depois no peso médio, André Petroski enfrenta o Cam Roston e o favorito é o Petroski, 57%. Ele paga 1,67 e o Cam Roston paga 2,20. Aqui concordo também com o favoritismo, também sem grandes observações. Na próxima, meio médio, o Jonathan Mikalev enfrenta o Oban Elliott. Oban Elliott favorito, 54%, paga 1,76 e o Jonathan 2,7. Também acho que eu concordo com o favoritismo do Oban Elliott, mas é bem isso também, bem pouca coisa. É difícil ter muita segurança aí, né? Nesse tipo de palpite, nesse tipo de luta. Mas dá para concordar aí sim com o favoritismo. Depois no peso palha, temos a Alexia Tainara.
Tainária? Tainara, lá da academia da Amanda Ribas, né? Eu já vi que eles estão lá já há alguns dias e tudo. O Marcelão, né? Tá todo mundo lá. Enfim, vi bastante nos stories, né, da Amanda Ribas. Então, Alexia Tainara contra Luma Lookboonmee. Luma Lookboonmee é a 14ª do ranking e a Alexia é favorita, bastante, 69%. Ela paga 1,42 e a Luma Lookboonmee paga 2,88. Aqui o que acontece, né? A Alexia tá bastante favorita, né? Basicamente 70-30, se a gente arredondar. E, cara, eu posso até concordar com o favoritismo, mas na minha opinião, a Luma Lookboonmee não deveria estar tão azarona. Inclusive, que eu tenho até um pouco de dúvida, tá? Entre botar a Alexia como favorita e pouco, ou até mesmo considerar a Luma Lookboonmee favorita, tá? Eu acho que a cotação que tá aqui tá pegando muito a performance recente da Alexia contra a Molly McCann, onde ela realmente foi muito bem, conseguiu finalizar no primeiro round, a Molly McCann ganhou um bônus de performance e tudo. Porém, a gente tem que ser justo, né? A Molly McCann não é um exemplo de lutadora que tem ali uma boa defesa de quedas e muito menos uma boa defesa no grappling, ou um bom grappling no geral, tá? Então, eu não quero de forma alguma falar isso tirando o mérito da vitória da Alexia, de forma alguma, porque, inclusive, gosto da academia, já fui lá, gosto do Marcelão, gosto da Amanda, gosto também da Alexia, gosto de todo mundo ali, então, de forma alguma, eu tô tentando menosprezar, enfim, é só um comentário, como eu sempre faço, né? Mas eu tenho que ficar dando esses disclaimers. Mas, enfim, a Molly McCann, de novo, não era conhecida por defesa de queda, nem por grappling, e vinha também de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, então não tem o mesmo nível de dificuldade de enfrentar a Luma Lookboonmee. A Luma Lookboonmee, inclusive, vem de 4 vitórias seguidas, inclusive sendo uma delas também por finalização, tá? Estatisticamente, ela tem uma defesa de quedas muito melhor que a Molly McCann, nível de trocação dela é muito bom, também tem um diferencial de golpes ali, tá? Tem uma média de quedas interessante, de 2 quedas, com uma precisão de mais de 50%, que também é interessante, tem apenas 3 derrotas, tá? Quando ela perdeu da Angela Hill, que é carne de pescoço, e perdeu da Lupita Godinez, que também é carne de pescoço, todo o resto ela venceu. Então, assim, o favoritismo da Alexia pode até fazer sentido, como eu disse, talvez eu até tentaria puxar um pouco para ela, porém, a Luma Lookboonmee tem muito mais lutas dentro do UFC, vencendo muitos nomes e perdendo só para nome encrenca. Então, eu acho que usar esse termômetro da luta no Contender e só uma luta contra a Molly McCann, explorando justamente o jogo da Molly McCann ser fraco, eu não sei se já dá para dizer que faz tanto sentido esse favoritismo, tá? Deu para entender mais ou menos o que eu tô falando? Então, assim, eu tendo a botar a Alexia favorita, concordar com as bolsas, mas por pouco. Porém, olhando o cartel da Luma Lookboonmee, eu tenho um pouco de medo desse palpite, tá? Então, sei lá, eu vou sair de cima do muro, eu vou de zebra aqui. Eu vou de Luma Lookboonmee, tá? Mas eu torço de verdade pra Alexia, mas é isso, né? Enfim, eu não gosto de dar palpite contra quem eu torço, né? Mas faz parte do trabalho aqui. Então, eu tenderia a botar a Alexia um pouco favorita, mas eu vou de Luma Lookboonmee aqui. Depois, meio pesado, temos o Navajo Sterling enfrentando o Rodolfo Bellato, e o favorito é o Navajo Sterling, 68%. Ele paga 1,40 e o Rodolfo 2,95. Aqui não adianta. Aqui eu vejo o Navajo realmente com favoritismo, acho que a proporção tá até que ok, né? O Navajo Sterling é um cara chato, tá? Se eu não me engano é da academia lá da Adesanya, né? Tem uma trocação boa, eu achava até que ele se apresentar um pouco melhor do que ele se apresentou em algumas lutas, mas realmente na última, contra o Ivan Erslan lá, né? Ele conectou muitos golpes, realmente foi muito bem, teve knockdown, teve queda, né? Teve um jogo bem completo, é um cara meio cru, né? Tem poucas lutas no cartel, né? Tem 7 vitórias, nenhuma derrota ali. Mas o Rodolfo também não tem tantas lutas assim, né? Ele tem 12, 2 e 1 empate e 1 no contest, né? Tem mais lutas, mas também não tem tantas assim. Aí a gente tem, assim, dentro do UFC, ele empatando ali com o Jimmy Crute e o no contest contra o Paul Craig. Então a gente não viu muito ali. E ele tinha nocauteado o Potieria, ganhado bônus de performance. O bônus de Potieria a gente sabe que não é muito termômetro. Então, assim, são dois caras que não tem um retrospecto muito grande do UFC pra gente também tirar muita conclusão, tá? Mas eu acho que, por conta do Rodolfo
tem um volume bom na trocação, porém, ele recebe mais golpes do que ele aplica, e ele não tem uma boa defesa também na trocação. E estatisticamente, tudo isso que eu tô falando, e o Stirling ser um cara que tem um volume de golpes excepcional e tomar muito pouco, ou seja, o diferencial dele é muito grande, e a defesa de queda dele é quase que 80%, e a defesa na trocação é 61%, então, já que a gente tem pouca amostra de luta dos dois, mas estatisticamente a gente tem um pouquinho e dá pra dar uma analisada, pra ajudar, eu acho que o Stirling realmente faz sentido ser favorito, tá? Então é isso, né? Claro, não torço pra ele, espero que o Rodolfo vença, né? Mas trazendo aqui para os números e para como foram as lutas e etc. Lutando em casa também faz muita diferença, né? Então eu acho que acho que o Navarro deve acabar vencendo aí. Indo para o card principal, peso pesado, temos o Justin Tafa contra o Louis Sutherland. E o favorito é o Tafa com 54%, ele paga 1,83 e o Sutherland paga 1,98. Aqui eu não confio muito no Tafa, nem nesse Tafa, nem no outro que saiu da luta, tá? Então, sei lá, eu se fosse chutar aqui, a minha falta de confiança no Tafa, eu acho que faria eu chutar que o Louis Sutherland venceria, tá? Enfim, nenhum dos dois Tafa me convence, então, sei lá. Comenta aqui embaixo, né? Você tá que nem eu? Você chutaria contra o Tafa? Eu chuto não por ser a favor do Louis Sutherland, que eu nem conheço tanto, mas é que o Tafa não me passa muita confiança, então é mais por ir contra o Tafa mesmo. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Na próxima, peso leve, Charlie Campbell enfrenta o Tom Nolan. Tom Nolan favorito, 59%, pagam em 64%. Charlie Campbell, 2,25%. Não tem muito o que incrementar aqui não, né? Na próxima, meio médio, Jake Matthews enfrenta o Neil Magny. E aqui o Jake Matthews tem um favoritismo gigantesco. Acho que é o maior favoritismo da noite, 81%. Ele paga 1,21% e o Neil Magny, 4,50%. Aqui, na minha opinião, pode ser a maior oportunidade do card, né? Porque o Neil Magny é aquele comentário de sempre, toda vez que ele luta, né? É o eterno porteiro, é um cara de muita qualidade, só que ele tem muita qualidade para frear vários nomes, porém ele não tem tanta qualidade para subir mais, né? Então ele fica sempre no meio do caminho, filtrando ali literalmente quem sobe e quem não sobe. Então ele testa muito cara ali. O Jake Matthews é extremamente favorito. Eu entendo, porque ele realmente é muito perigoso e o Neil Magny às vezes se perde ali, né, meio que não se encontra na luta e às vezes realmente é atropelado, às vezes acontece, mas ele é muito duro, então se você às vezes não matar o jogo ali com o Neil Magny e a luta durar, né, e o segundo round, terceiro round, ir durando, e ele aproveitar o alcance, ele ir grudando ali daquele jeito dele, fazendo aquele clinch, dando uma cozinhada, ele é perigoso, tá? Então, 81% pagando em 21 e o Neil Magny 4,50, eu acho que é muita coisa pro Neil Magny. A gente já viu o Neil Magny ser azarão diversas vezes, grande azarão e surpreendendo, tá? Então, não por uma questão de palpite, porque palpite é uma coisa, torcida é outra coisa, fezinha, aposta é outra coisa, tá? Então, não é nem palpite nem torcida, mas em relação à fezinha, à aposta, à cotação 4,50, na minha opinião, é uma excelente, né, oportunidade ali na minha estratégia, na forma como eu penso, de colocar um troquinho ali. Porque 4,50 para um cara carne de pescoço, eu acho que vale a pena. Mas vamos ver também, né, o que acontece. Depois do meio pesado, Ivan Erslan enfrenta ali o Jim Crute. Jim Crute favorito, 63%, paga 1,55. Ivan Erslan paga 2,45. Não tem muito aqui o que incrementar. Jim Crute talvez realmente deva vencer, mas, né, também nobody cares, ninguém se importa. Depois, peso pena, Jack Jenkins enfrenta o Ramon Taveras. O favorito é o Jack Jenkins com 73%, paga 1,33 e o Taveras 3,40. Uma luta que também deve ser interessante. Acho que o Jack Jenkins realmente é favorito, talvez 73%. Eu, para variar, puxaria um pouquinho para baixo, mas ainda assim eu acho que tem uma chance razoável realmente dele acabar vencendo, né? Não acho que seria 55%, não, acho que 65% ali, mais de 60% faz sentido. Então, tô quase concordando aí. É que 73, 75, eu já fico, né? Eu sempre tenho essa mania de dar uma puxadinha pra baixo, dependendo da luta. Tem luta que não, né? Mas geralmente eu sou um pouquinho mais conservador, né? E na luta principal, meio pesado, Carlos Ulberg, terceiro do ranking também, da Academia da Adesanya, enfrenta o Dominic Reyes, que é o sétimo do ranking. O Carlos Ulberg é favorito com 69%. Ele paga 1,40, o Dominic Reyes 2,95. Aqui, não consigo discordar das bolsas, tá? Eu acho que o Carlos Ulberg é um melhor lutador que o Dominic Reyes, tá numa fase melhor. Então, assim, eu acho o melhor lutador e eu acho que ele tá numa fase melhor.
tudo bem, o Dominic Reyes, muita gente vai falar, não, como assim você acha ele melhor? Porque ele já disputou o cinturão, teoricamente ganhou do John Jones e blá, 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 blá. Sim, aquele Dominic Reyes, né? No auge, né? Hoje ele não tá no auge. Então aquele Dominic Reyes realmente foi muito bom, foi diferenciado, mas eu não acho que ele voltou ao auge. Por mais que ele venha de 3 vitórias seguidas, 3 nocautes, inclusive, tá numa fase já melhor do que na época das derrotas, é verdade, mas também foi diminuindo o nível dos adversários, né? Porque ele perdeu do John Jones, perdeu do Blachowicz, que foi campeão depois, perdeu do Prohaska, que foi campeão depois, e o piorzinho foi quando ele perdeu pro Ryan Spann. Então, assim, vem de 3 vitórias, 2 no primeiro round, 1 no segundo, vem melhorando, mas eu acho que o momento é muito mais aí do Carlos Ulberg, né? Que é muito bom na trocação, então... Né, eu não acho que o Dominic Reyes vai tentar queda nem nada, porque não é o perfil dele, ele praticamente não tem queda, então ele vai ter que lutar na praia do Carlos Ulberg e o Carlos Ulberg lutando em casa ainda por cima, tá? Então, assim, eu acho que lutando ali só trocação, né, não fazendo MMA contra o Carlos Ulberg, que eu poderia dificultar você misturar muita queda, muita finta de queda, mais clinch, uma luta mais suja na grade, enfim, você ir por uma estratégia que não fique na pura trocação, teria mais chance, mas a gente sabe que o Dominic Reyes geralmente não faz isso, ele só troca, porque ele é bom trocando, mas trocando ali, pegando momento, né, o Carlos Ulberg mais fresco ali, né, não sofreu tantos danos na carreira e tudo, tem mais queixo provavelmente, mais absorção, mais reflexo, mais agilidade, luta em casa, então assim, pegando todos os ingredientes, eu concordo que o Carlos Ulberg é sim favorito, então eu acho que ele deve vencer, se manter no topo da categoria e quem sabe até se aproximar realmente da disputa do cinturão. Dominic Reyes, se perder, vai continuar ali na mesma posição, e se vencer, o que seria bem curioso, né, ele entra no top 5 e quem sabe poder disputar cinturão, o que seria muito bizarro, né? Dominic Reyes numa draga tão ruim que todo mundo queria que ele se aposentasse, o cara se vence essa, emenda a 4ª vitória seguida, podendo até disputar cinturão. Imagina o plot twist, se ele vence e ainda por algum milagre, porque eu acho que tem que ser um milagre praticamente, ele consegue se tornar campeão, né? Seja contra o Ankalaev ou o Poatan. Imagina se esse cara consegue ser campeão, né? Ia ser legal por um lado, porque contra o John Jones foi meio que aquela luta discutível, né? Mas enfim, esse é o card, como deu pra ver, tem uma ou outra luta legal, a torcida lá geralmente dá uma empurrada, então assim, eu tô achando que vai ser um card 6-7, né? Mas o horário realmente não ajuda, a falta de nome pro público geral também não ajuda, né? Mas, sei lá, se fosse você, eu assistiria, porque eu acho que vai valer a pena, tá? Então, vamos torcer pelo menos, né? Porque eu falo isso, o card é uma porcaria, todo mundo me xinga depois. Mas é isso. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou do card ou dos favoritos, você concorda comigo, não concorda? Enfim, comenta tudo aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!